Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o pastor João Pereira, sou pastor da Igreja Batista Regular Emanuel. Nossa igreja fica localizada na rua Irani Almeida de Menezes, no loteamento João Paulo II, em João Pessoa. Se alguém desejar alguma mensagem com relação a alguma pergunta sobre a minha pessoa, eu vou dar meu número de WhatsApp. Você pode entrar em contato comigo pelo 83 99985 3198. Esse é meu WhatsApp. E se você quiser meu e-mail, é prjpereira@yahoo.com.br. Bem, vamos para mais uma mensagem da Palavra de Deus. Ela se encontra no texto de segundo livro do Reis, no segundo livro do Reis. No capítulo 6, a gente vai ler do versículo 8 ao versículo 17, que diz assim, a palavra do nosso Deus. E o rei da Síria fazia guerra a Israel, e consultou com os seus servos, dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar, de quem o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamou os seus servos e lhe disse, não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos servos, não, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. E ele disse, vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. E o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse, ai, meu senhor, que faremos? E ele disse, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhes abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Senhor Deus, oramos nesse instante pedindo que o vosso Espírito Santo faça com que todos que estão assistindo esse vídeo compreendam essa mensagem. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, o tema da mensagem dessa noite é nosso exército é muito maior do que o do inimigo. Ou seja, o nosso exército, o exército que nós temos, talvez você nem saiba que tem um exército, agora também tem as pessoas que podem confiar nesse exército. Nem todo mundo confia, mas os crentes no Senhor Jesus Cristo têm esse exército e confia nesse exército, que é o exército do Senhor. Então ele é muito maior do que qualquer exército inimigo. E nesse texto que nós acabamos de ler, nós podemos perceber que estava acontecendo uma guerra entre Israel e a Síria. E o rei da Síria, ele sempre fazia planos, arquitetava planos de como poderia atacar ou invadir Israel. E todas as vezes que ele fazia esses planos, era descoberto, ou seja, se descobria todos os planos, e o homem de Deus, o profeta Eliseu, Deus revelava a Eliseu os planos do rei da Síria, e Eliseu, por sua vez, contava ao rei de Israel sobre os planos do rei da Síria. Então o rei de Israel evitava de seu exército passar por aqueles locais onde estava armada a cilada para o povo de Israel. Então você pode ver aqui no versículo 8 e 9 que diz assim, e o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com os seus servos, dizendo, em tal e tal lugar está o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei, dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram ali. Ou seja, o profeta, ele avisava ao rei de Israel, que por sua vez o rei de Israel se guardava e não passava. Você vê aqui no versículo
10 diz: por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera e de que eu tinha avisado, e se guardou ali, não nenhuma nem duas vezes. Ou seja, então, o rei de Israel sempre acatava os conselhos do profeta de Deus, o homem de Deus, que era o profeta Eliseu. Então o rei da Síria se indignou, porque ele achava que havia um conspirador, ou havia um inimigo, né, um espião, ou alguém que estava traindo, havia um traidor no seu exército. Então ele ficou indignado, ele achava que seria até entre os seus oficiais. No versículo 11 diz: então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, chamou seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel. Ou seja, ele achava que um dos seus oficiais era a favor do rei de Israel, por isso estava lhe traindo e lhe dando todos os conselhos, ou todos os planos que ele fazia para atacar Israel. Então os seus servos disseram a ele que não era um traidor que tinha no meio do povo da Síria, dos oficiais da Síria, mas o profeta Eliseu era quem sabia de tudo que o rei planejava no seu quarto de dormir. Interessante isso. O versículo 11 diz assim: então se turbou, aliás, no versículo 12, né? O versículo 12 disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu fala no teu quarto de dormir. Ou seja, você imagina aí, né? Lá na Síria, o rei lá na Síria, e Eliseu lá em Israel sabia tudo que o rei falava no seu quarto de dormir e contava então para o rei de Israel. Então o rei da Síria certamente se indignou muito com isso e mandou formar um grande exército para prender então o profeta Eliseu, para ir até o lugar onde Eliseu estava. Ele quis saber qual o local onde ele estava, e disseram, inclusive disseram até a cidade que o profeta estava escondido, e ele mandou então um grande exército para prender o homem de Deus. Veja que ele não mandou o exército para lutar contra o exército de Israel, mas para prender um profeta de Deus, o profeta Eliseu. Versículo 13 e 14 diz assim: e ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã, uma cidade. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Então veja que o rei mandou um grande exército para cercar a cidade de Dotã, para prender certamente o profeta Eliseu, né? Então você pode ver aqui que ele, enfurecido, mandou. E quando o servo de Eliseu, o profeta tinha um servo, e esse servo logo de cedinho, acho que quando ele abre a janela ou abre a porta da casa onde estava morando com o profeta, então ele vê toda a cidade de Dotã cercada pelo grande exército da Síria, e ele então treme, né? Ele teme muito e corre para o profeta Eliseu e pergunta o que é que nós iremos fazer. O versículo 15 diz assim: e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Né? Ou seja, ele ficou apavorado com o grande exército da Síria que estava cercando a cidade. Então, meus queridos irmãos, irmãs, amigos e amigas, que lição nós podemos tirar desse texto para nossas vidas no tempo de hoje? Então, primeiro, existe um inimigo que planeja nos atacar e nos destruir. O que nós podemos tirar com essa lição desse texto é que existe um inimigo, e nós sabemos quem é esse inimigo chama-se Satanás, o diabo. Então ele é o nosso grande inimigo, que ele planeja nos derrubar, nos destruir, nos prender e nos matar todos os dias. Versículo 8 diz: o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou com seus servos, dizendo: em tal e em tal lugar será meu acampamento. Então Satanás, ele também faz os seus planos, ele se junta com a sua legião de demônios, com suas inúmeras legiões de demônios, para então planejar destruir a vida de cada pessoa que existe na face da terra, seja crente ou não. O diabo, ele veio para matar, para roubar e para destruir. O próprio Jesus, ele disse que Jesus chama o diabo, compara ele como mercenário. Então o mercenário,
ele veio para matar, para roubar e para destruir. Lá no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 10, diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus, ele nos dá vida. Jesus, ele quer que todos nós vivamos agora esse momento de peregrinação aqui na terra, esse tempo de peregrinação e a vida eterna. O diabo não. O diabo, ele quer matar você. Ele quer destruir a sua vida. Então nós temos um inimigo. E lá na carta de Pedro, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, em versículo 8, diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então veja que o diabo, ele está andando em derredor de você, da sua família, de todos nós, buscando uma oportunidade para nos tragar, para nos destruir, para acabar com as nossas vidas, com a nossa família. Então uma coisa é certa: o diabo é nosso inimigo. Nós temos um inimigo que planeja, que arquiteta todos os dias planos para destruir a nossa família, a nossa vida, a destruir a nossa alegria, a nossa paz, a nossa saúde. Então veja, meus queridos, que ele desde o Éden, o diabo desde o Éden, ele tem essa, ele intenta contra as pessoas, contra a criação de Deus, contra o povo de Deus, contra as pessoas que têm comunhão com Deus e até contra você que ainda não tem comunhão com Deus. O diabo, ele quer matar você. Você pode ver que lá no jardim do Éden, ele enganou o homem, provocando o que? A sua condenação. Se você for lá para Gênesis capítulo 3, eu vou ler para vocês bem rapidamente, Gênesis capítulo 3, ele então enganou o homem e promoveu, ou seja, provocou a condenação do homem. Nós podemos ver aqui no capítulo 3, no versículo 19, diz assim: no sol do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Ou seja, a condenação da morte. O homem era para viver eternamente aqui nessa terra, mas devido ao ataque satânico, Satanás, depois que levou o homem ao pecado, então o homem foi condenado à morte, tanto a morte física como a morte espiritual. A morte física é essa que todos nós passamos por ela, que é o fim das nossas vidas aqui na terra. O nosso corpo vira pó, como ele disse aqui, Deus disse para o homem que ele veio do pó, e para o pó ele se tornará, ele voltará, ele se tornará pó. E a morte espiritual é quando você perde a comunhão com Deus, quando o homem perde a comunhão com Deus. Então Satanás, ele conseguiu isso lá no Éden, ele tirou a comunhão do homem com Deus e ainda condenou o homem, provocou a condenação da morte eterna para o homem. Então o homem ficou condenado, como todos estão condenados, à morte eterna, a não ser que sejam salvos por Jesus Cristo, que é o único e suficiente Salvador. Então veja que lá no Éden ele fez isso. Ele destruiu a família de Jó. Nós podemos ver que lá no livro de Jó, no capítulo 1, no capítulo 2, a gente vê então quando ele destrói a família de Jó. E em seguida, depois que ele destrói a família de Jó, ele ainda tira a saúde de Jó. A intenção de Satanás é destruir totalmente. Você veja aqui no capítulo 1, no versículo 19, a gente vê: eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, que caiu sobre o jovem e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Ou seja, os filhos de Jó estavam na casa e o diabo fez com que um vento forte derrubasse a casa e então matando todos os seus filhos, Então Jó perdeu todos os seus filhos, e o Satanás, não satisfeito, ele atacou então a saúde de Jó. Você vê que no capítulo 2, no versículo 7, diz: então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de úlcera maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Ou seja, ele, não satisfeito, ele queria matar Jó. Então ele fez com que uma doença grave fosse acometida na vida de Jó, para que Jó então pudesse morrer. A intenção dele era isso, aquela doença não tivesse cura e
Jó pudesse morrer. Então veja que nós temos um inimigo. O diabo é o nosso inimigo que veio para matar, para roubar e para destruir. Então ele quer destruir a nossa saúde, ele quer destruir a nossa vida, ele quer destruir a nossa família. Então o que nós aprendemos com essa lição é que nós temos um grande inimigo. Assim como Israel tinha um inimigo chamado o rei da Síria, nós também temos um inimigo chamado Satanás, diabo, o acusador, o enganador, a serpente, que tenta desde a criação destruir a criação de Deus, destruir as coisas que Deus então criou. Veja que também Satanás, já no Novo Testamento, ele coloca uma enfermidade na vida de Paulo, e Paulo chamou de um espinho na carne, né? Se você vai lá para a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, então você pode ver então Paulo ele dizendo aqui que tem um espinho na carne, que foi acometido com um espinho na carne, e quem fez isso foi um mensageiro de Satanás. Então veja que no capítulo 12, versículo 7, diz: e para que não me exaltasse, pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Então veja que o diabo, até no apóstolo Paulo, ele provocou uma enfermidade, apenas especulações, né? Alguns acham que foi um tipo de cegueira, outros acham que foi uma malária, né? E a gente não sabe, né? Nós não sabemos e não queremos saber, isso não é motivo, apenas foi uma enfermidade que o inimigo Satanás colocou também na vida de Paulo. Então veja que, meus queridos, hoje ele quer tirar as nossas vidas, quer tirar a vida de toda a humanidade, toda a criação de Deus ele quer destruir, e hoje Satanás ele continua usando todas as armas criadas até pelo próprio homem. Então ele usa as armas criadas até pelo próprio homem para destruir as nossas vidas. Você vai para o livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 2, diz: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então veja que o nosso inimigo está em toda parte. Está nas hostes celestiais, está na terra, então ele está nos cercando, está nos rodeando, esperando um momento para nos atacar. Por isso que nós devemos estar preparados e protegidos. Não só preparados, porque quem somos nós para vencermos a batalha, nós em si próprio, com as nossas pequenas forças, ganhar alguma batalha contra Satanás, somente nós, a gente não conseguiria. Nós temos que ter um exército ao nosso lado, porque o exército de Satanás é muito grande e poderoso. Não pense que o Satanás não tem poder. Tem poder. Lá em Apocalipse capítulo 12, a Bíblia diz que ele vai descer na terra com todo o poder e prodígio contra todos os que estiverem na terra. Então isso na tribulação, Satanás quando descer na tribulação, que ele vai ser autorizado a descer na terra, na tribulação, para então fazer guerra contra todos que estiverem aqui na terra. Então ele tem poder, e a Bíblia diz que ele vem com todo o poder e prodígio e de sinais. Então ele tem esses poderes. Então hoje ele está querendo destruir a sua vida. Ele é seu inimigo, ele é o nosso inimigo, que você tenha consciência disso. Assim como o texto diz que o rei da Síria era inimigo de Israel, Satanás é inimigo da sua família, é seu inimigo, é inimigo do povo de Deus. Em segundo lugar, meus queridos, que nós podemos tirar de exemplo, de lição desse texto, é que o nosso inimigo investe contra nós com um grande exército. Voltando para o texto, lá em 2 Reis, capítulo 6, no versículo 14, diz assim: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Então veja que o rei da Síria mandou muitos cavalos e carros, né? Naquela época os cavalos, o exército que tinha cavalo era um exército poderoso, porque as pessoas temiam esse exército que tinha cavalos e que tinham carro, né? Aquelas famosas bigas que eles então usavam nas batalhas
contra o inimigo, e aquelas bigas tinham também armas, e era um tipo de proteção para eles, e uma arma poderosa. Então, quando um exército vinha para a guerra com aqueles cavalos e com aqueles carros, o exército oponente tremia se ele não tivesse esses recursos. Então veja que o rei da Síria mandou um grande exército. Então o diabo, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quando ele vem batalhar contra a sua vida, ele não só vem, manda só um demôniozinho, não. Ele manda um grande exército. Ele não subestima nenhum inimigo. Às vezes a gente costuma subestimar os nossos inimigos, quem tem inimigo, né? Muita gente se acha muito grande, forte, e vê uma pessoa magrinha, baixinha, aí às vezes subestima, achando, isso aí eu venço. Satanás não tem isso. Ele não subestima nenhum inimigo, seja ele o mais fraco que for. Ele só investe poderosamente contra a vida de qualquer um. Então veja aqui que o rei, ele mandou um grande exército. Poderia ter mandado somente alguns homens, pois a intenção dele era matar ou prender só o profeta Eliseu. Então, Eliseu não tinha arma de guerra, ele não tinha uma guarda de soldados na sua casa, era somente ele e o servo dele. Então, se o rei da Síria tivesse mandado alguns homens, não, mas mandou um exército para prender só um homem de Deus. Veja que o versículo 13 diz, e disse, vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo, esse que está em Dotã. Então, Eliseu morava numa cidadezinha chamada Dotã. E então eles mandaram, né, um grande exército para lá. Versículo 14 diz, então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais cercaram de noite e cercaram a cidade. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Então veja que o inimigo, ele não investiu pouco, veja só, vai mandar um exército daquele tamanho para prender um profeta. Quando se manda um exército grande, vai ter custo, né? Custo de alimento, custo de muitas coisas, mas o inimigo, ele não está preocupado em economizar para investir contra você. O diabo não pensa assim. O diabo, ele investe tudo que ele puder contra a sua vida, contra a sua família, contra quem quer que ele queira destruir. Então, meus queridos, minhas queridas, Satanás, ele não investe contra nós com qualquer coisa. Ele quer nos destruir e não economiza suas intenções. O versículo 15 diz, e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carro. Então o seu servo disse, ai, meu senhor, o que faremos? Então veja que o diabo, ele mandou um grande exército que cercou a cidade para prender esse profeta. Então Satanás, ele usa todo o seu exército para nos atacar. Ele não subestima o povo, principalmente o povo de Deus. Você que é crente, saiba de uma coisa, Satanás não subestima quem serve a Deus, principalmente quem serve a Deus. Lembra de Sansão? Sansão, o inimigo, mandou 1000 homens para tentar prender Sansão. Se você for lá para o livro de Juízes, no capítulo 15, você vai ver que Sansão, ele matou 1000 homens, ele feriu 1000 homens com a queixada de burro, ou seja, 1000 homens para prender Sansão. Ou seja, por mais que Sansão tivesse tanta força assim, 1000 homens para prender um homem. Então veja que o inimigo, ele podia, não, vamos ver, só um homem só, vou mandar somente aí 50, vamos dizer 50 homens, mas não, ele mandou 1000. Veja que o inimigo, ele não economiza, ele nem subestima o inimigo. Lembra também do profeta Elias, quando os profetas de Baal foram desafiados? Então tinha 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Acera. Então, ou seja, ao todos 950 profetas, né, contra um único homem de Deus. Então você vê, se você for também lá para o livro de Reis, no capítulo 18, você vai ver então essa batalha entre Elias e os profetas de Baal e os profetas de Acera, que dizem que Acera era a deusa do povo Tiro, né, da cidade de Tiro, e era também conhecida como a esposa de Baal. Então ela também tinha seus profetas, e a luta, a batalha entre Elias e
os 450 profetas de Baal, que se juntaram com os 450, aliás, com os 400 profetas de Acera, né, da deusa Acera. Então veja que o inimigo, ele não brinca. Veja que foram 950 profetas contra um único profeta de Deus. Então Satanás, meu querido irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, quando ele investe contra a sua vida, ele manda todo o exército que for a dispor dele, que ele dispõe para destruir a sua vida. Porque ele não brinca em batalha. Ele também não dorme em batalha. Ele é astucioso. O diabo é astuto. E o diabo, ele é uma serpente. Ele espera o momento certo para te atacar. Veja também um outro exemplo contra um único homem da cidade de Gadara, né, como a gente conhece, né, aquele homem, o endemoniado de Gadareno. Quando Jesus chega lá, nessa cidade, que corre um homem na direção de Jesus, possuído de demônios, e esse homem era atormentado de dia e de noite. As correntes não lhe prendiam. Era um homem que tinha muita força, mas não era a força do homem, era a força dos demônios que estavam na vida dele. E aquele homem comia cadáveres, vivia numa vida miserável, presa. Por quê? Porque um grande exército de inimigos estava controlando a sua vida. Sabe quantos? Quantos demônios estavam na vida daquele homem? 6.000 demônios. 6.000, porque uma legião equivale a 6.000 soldados. Então veja que quando aquele endemoniado se deparou com Jesus, que falou: filho de Jesus, filho de Deus Altíssimo, que nós temos contigo, né? Ainda não é chegada a nossa hora, porque ele sabe que vai chegar a hora deles, de que vão ser lançados no lago de fogo. E Jesus então pergunta como era o nome dele, eles disseram: nosso nome é Legião, porque somos muitos. Então veja, em um só homem, Satanás mandou 6.000 demônios destruir a sua vida. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, saiba disso. Nós temos um inimigo que quer destruir a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja, a nossa paz, a nossa saúde, o nosso trabalho, quer destruir as nossas amizades. E ele, quando investe contra nós, ele investe poderosamente. Ele não brinca em serviço. Então veja que ele não está para brincadeira. Satanás está usando agora, nesse momento, nós estamos vivendo um grande exército. Quem sabe criado pelos homens, não sei, mas se criado pelos homens também, com o seu dedo no meio. Existe esse Covid-19, esse vírus, o coronavírus, que está matando milhares de pessoas no mundo inteiro. E certamente Satanás está usando essa arma poderosa para destruir as pessoas, a fim de que elas não se convertam ao Senhor Jesus Cristo, mas que morram em seus pecados. Porque quem morrer em pecado não terá a vida eterna. Por isso que todo homem, todo ser humano, ele tem que confessar os seus pecados a Jesus Cristo. Ele tem que confessar, dizer: Senhor, eu sou um pecador, sou uma pecadora, tem misericórdia de mim, me perdoa. Lança para trás de ti os meus pecados e me perdoa, Senhor. Você tem que fazer isso. Você chegue agora em seu quarto, em particular, com Jesus, se ajoelhe no seu quarto, tranca a porta, fique só você nesse quarto e peça perdão por todos os seus pecados, porque a Bíblia diz que porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte. E quem morrer sem Jesus vai ser lançado no lago de fogo. Quem não for escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo, que é o inferno. Aliás, é pior do que o inferno. O inferno é uma sala de espera para o lago de fogo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, você que é crente, continue firme no Senhor. Continue louvando a Deus, trabalhando para o Senhor, servindo a Jesus Cristo com toda a sua firmeza. E você, meu amigo, minha amiga, que ainda não é crente, tome uma decisão enquanto é tempo. Se convirta ao Senhor Jesus Cristo. Porque o inimigo, Satanás, está querendo te derrubar, te destruir a tua família, destruir a tua vida
e te mandar para o lago de fogo, o lugar para onde ele irá, para onde Satanás irá. Então ele quer destruir. Hoje ele está usando esse vírus para matar pessoas no mundo inteiro. Mata pessoas sem Cristo e mata também pessoas que têm Cristo, porque quando um crente morre para Satanás é alegria, porque cala a boca daquele crente. Ele não é menos um para pregar a palavra de Deus. Mas nós, irmãos, e nós, meus queridos ouvintes, meu amigo, minha amiga que está nos assistindo, nós crentes temos um grande exército conosco. É o exército de Deus, que é maior que o exército do inimigo. Veja que a Síria mandou um grande exército para destruir o profeta. Veja que Satanás é um grande inimigo nosso. E ele também manda as suas legiões de demônios para nos atacar e para nos destruir. Como ele já tem feito vários exemplos, nós temos exemplos do que ele fez em toda a Bíblia. Mas nós temos um exército maior do que Satanás. Um exército maior do que o exército de Satanás. Veja que no versículo 16, após o servo de Eliseu ver o exército da Síria e dizer: ai meu senhor, o que faremos? O profeta Eliseu então diz para o seu servo, versículo 16 diz assim: e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com ele, ou estão com eles. Então veja, uma coisa que nós devemos colocar em nossas mentes: você que é crente, saiba que nós temos um grande exército que está conosco, que a Bíblia diz que você não deve temer, porque maior é o que está conosco, ou são os que estão conosco, do que os que estão com o inimigo. Satanás tem legiões de demônios. Satanás tem inimigos, tem o seu exército grande, poderoso, mas não é mais do que o nosso exército, não é mais do que o exército de Deus. Então veja, meu querido, que se você é servo ou serva do Senhor, saiba que o Senhor Jesus tem um grande exército que está pronto, preparado para guerrear a seu favor. Se o inimigo está tentando te atacar, e se você está na comunhão do Senhor Jesus Cristo, sabe que o exército dele está preparado para te proteger e para te ajudar. Você só tem que fazer algumas coisas. Primeiro, ore. Nesse momento, ore ao Senhor. Peça para que Deus fortaleça o seu coração e para que você tenha essa confiança. O profeta, ele orou ao Senhor pedindo para que o Senhor abrisse os olhos do seu servo. Veja que no versículo 17 diz assim: e orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Oh, glória, que coisa maravilhosa, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Um grande exército queria atacar o profeta de Deus. O rei da Síria mandou um exército de homens, muitos homens, mas também mandou cavalos e carros. Mas cavalos e carros, como a gente sabe, cavalos comuns e carros de guerra. Carro que o homem sabe fazer, que o homem faz. Então veja que o exército da Síria tinha cavalos comuns, mas olha o exército de Deus. Diz que no exército de Deus, já no finalzinho do versículo 17, diz: e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Veja que os cavalos e os carros do exército de Deus não é de madeira, nem é de carne e osso, mas são cavalos de fogo e carro de fogo. E quem é que pode com um exército desse? E ele estava onde? Olha o que diz a Bíblia: estavam em redor de Eliseu. Estava guardando Eliseu. Qual o exército que poderia então atacar e vencer Eliseu? Nenhum. Porque o exército de Deus é muito maior do que o exército de Satanás. É muito maior do que o exército de qualquer inimigo nosso, irmãos, irmãs, amigos e amigas.
Por isso que nós devemos servir a esse Deus maravilhoso. Por isso que nós devemos estar em comunhão com Jesus Cristo, servindo a Ele como nosso único e suficiente Salvador, porque Ele diz, não tema, porque eu estou contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Ele está sempre conosco, nada nos acontece, a não ser que Ele permita. E se Ele permitir, nós vamos para um lugar muito melhor do que esse. Por isso que Paulo disse que eu não temo a morte, porque eu sei que a morte para mim é lucro. Porque eu sei que o lugar para onde eu vou é muito melhor, incomparavelmente melhor. Então, meu irmão, minha irmã, creia, continue firme, servindo a Jesus Cristo como teu Senhor, como teu Salvador. E você, meu amigo, minha amiga, que está me assistindo nesse momento, entrega a tua vida a Jesus enquanto é tempo. Confessa a Ele teus pecados. Entrega a tua vida a Ele. Porque o exército que Ele tem a nosso favor é poderoso demais. Está muito mais poderosamente armado do que o exército de Satanás. Existe sim um inimigo, Satanás, que quer nos destruir. E esse inimigo tem um grande exército para nos atacar e para atacar você. Mas o exército de Deus é maior e mais poderoso e jamais perde uma batalha. O exército de Deus jamais perde uma batalha. E a gente sabe, quando o rei Zedequias foi cercado pela Assíria, ele então também correu para os pés do Senhor e orou, e Deus mandou só um anjo. Mandou só um anjo que destruiu todo o exército da Assíria. Não precisou nem mandar esse exército de cavalo e carro de fogo. Mandou só um anjo em favor de Ezequias. E ele então destruiu todo o exército da Assíria. Então, meus queridos, o exército de Deus jamais perde uma batalha. Creia em Jesus, receba Ele como teu Senhor, como teu general, que vai na frente dessa batalha, que vai na frente desse exército, que está à frente desse exército, para te salvar contra todas as investidas do exército inimigo. Recebe Ele como teu Salvador e como teu Senhor, porque certamente a batalha já está ganha. É só esperar e confiar nele. Para aquele homem, o servo de Eliseu, Deus precisou mostrar a ele. Mas que não seja como aquele servo. Não precisa, eu não preciso que Deus me mostre um exército de cavalos de fogo e carro de fogo ao redor da minha vida para me proteger. Porque eu creio que Ele já tem preparado isso. Eu creio na sua palavra. E se você for para a carta aos Hebreus, a Bíblia diz que nós devemos apenas crer. O importante é você crer. E a fé é a confiança naquilo que não se vê, mas que se crê. Veja que Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. E o versículo 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então não precisa eu ver exército de fogo. Eu creio que tem um exército poderoso ao meu redor, me protegendo contra a investida do inimigo Satanás. E Deus quer usar esse exército a seu favor. Deus quer usar esse exército para proteger a sua família, a sua vida, tudo que lhe cerca, tudo que você ama. Mas para isso você precisa servir a Ele, crer nele, entregar a sua vida e a sua família a Ele. Então você, família que está me assistindo, todos vocês, busquem ao Senhor enquanto se pode achar. Corra para os braços de Jesus, que é a rocha, o nosso castelo forte. E inimigo nenhum vai vencer. Deus vai te proteger desse vírus, vai te proteger, porque o exército dele não vai permitir que ele chegue até você. Que Deus abençoe a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Continue firme no Senhor, sabendo que nós temos um grande exército poderoso que nos protege 24 horas, incansavelmente. É o exército de Deus. Veja que nesse texto, essa passagem bíblica
dessa investida do rei da Síria, nem precisou Deus usar o seu exército. Bastou a oração do servo dele, que cegou todo o exército inimigo. Veja, versículo 18, e como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, fere, peço-te essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Então quando você crê, você ora a Deus e Deus age em seu favor. Então todo inimigo foi dominado, todo inimigo foi vencido pela oração do servo do Senhor. Essa é a nossa arma, é a arma que Deus nos dá, é a oração, é quando você pode conversar com Ele. Então que Deus abençoe a você, que Deus abençoe a sua família e corra para os braços de Jesus. Se converta ao Senhor Jesus Cristo, não tenha vergonha. Mas é porque a minha família é de uma religião tradicional, isso não importa. Jesus está acima de qualquer religião. Entregue a sua vida a Jesus. Confesse seus pecados, se arrependam e confesse a Ele. E passe a fazer parte dos servos e das servas do Senhor Jesus Cristo. Obrigado, Deus, pela vossa palavra. E abençoa todos que assistiram esse vídeo. Que a salvação e a vossa proteção esteja na vida de cada um deles. É em nome de Jesus que eu oro nesse instante. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.